Queridos amigos, irmãos, muito bom dia. Eu tenho a alegria de outra vez estar participando do Coerem, este é o 29º. E a nossa incumbência hoje com vocês é de refletir sobre o que está anotado em João no capítulo 16, versículo 33, onde Jesus disse: eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu achei muito interessante porque nessa afirmativa, no mundo passais por aflições, tem outras anotações bíblicas que diz que no mundo tereis aflições. Mas o tereis está dizendo no futuro. E quando falar no mundo passais por aflições, significa que é qualquer tempo. Já podemos ter tido aflições, as temos ou as tereis. Esta fala de Jesus que no mundo passais por aflições nos sinaliza que criatura alguma passa no nosso mundo terreno sem que seja visitada por aflições. Quando nós falamos em aflições, nós somos arremetidos à dor. E as criaturas que estão sobre o gáudio da dor experimentam sofrimentos. Então, aflições, dores, sofrimentos. É uma tríade que se interliga. E as nossas reflexões estarão sobre isso. E muitas criaturas abjuram a existência da dor. Gostariam de passar pela existência sem que as experimentassem. Ainda outro dia eu estava conversando com um amigo médico que é ateísta, que não crê na existência de Deus. Ele falava para mim: Alain, não tenho como acreditar em Deus. Porque se Deus existisse, não haveria dor. Deus é muito cruel, permitindo que as pessoas tenham a dor e sofram. E eu, como médico, há anos lido com tanto sofrimento, com tantas dores, e é inexplicável. Dores de pessoas que não cometeram nenhum mal na Terra, que perpassam a existência sem causarem dano a quem quer que seja. E este Deus, se ele existir, ele é muito cruel, então eu prefiro nem acreditar na existência dele. Foi muito difícil estender a conversação porque eu teria que entrar nas teses espíritas. Imagina uma criatura que não acredita na existência de Deus, nem na existência da alma, nem na vida futura. Como é que vai entender Deus e, sobremodo, nos sensos de justiça, de misericórdia e de bondade que são atributos atinentes a esse Deus Criador? De vez em quando eu converso com ele, só para vocês terem uma ideia, ele confessou para mim em determinado dia, muito antes dessa última conversação, de que ele houvera confessado para uns amigos médicos e os autorizou que, se porventura ele fosse acometido de uma doença grave,
extremamente grave, uma paralisia, num processo onde ele teria dores absolutamente intermináveis, que ele autorizava esses amigos que realizassem nele a eutanásia. E você sabe que a eutanásia é considerada uma morte sem dor, sem sofrimento. E nós espíritas somos absolutamente contra a eutanásia. Mas fizemos essa divagação para nós começarmos a fazer uma reflexão então sobre as aflições que o mundo naturalmente reserva às criaturas que estão aqui. Por que que as pessoas têm aflições? Elas são indesviáveis. Todos nós temos ou teremos ou tivemos no curso da vida essas aflições que causam profunda angústia e um sofrimento incompreensível para muitas criaturas. Onde que está Deus nisso? Por que que Ele permite que as pessoas tenham aflições? E a doutrina espírita é que vem nos esclarecer. Jesus, Ele trouxe o Evangelho, Ele nos assegurou sobre essa questão das aflições, mas ao mesmo tempo Ele sinalizava para nós sobre a existência da vida futura e de um Deus misericordioso. Então, quando nós falamos em aflições, se é que elas existem, nós temos que pesquisar qual que é a causa das aflições que nos visitam. Elas têm que ter uma razão. A razão tem que ser justa. A causa das aflições tem que ser justa. Porque se não for justa, nem nós espíritas haveríamos de compreender Deus. E nós aprendemos na doutrina espírita que as razões são justas. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele reservou um capítulo, um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele deu o nome de Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E ele desenvolve didaticamente, pedagogicamente, sobre o tema, para que nós venhamos a compreender a razão das aflições. E ele, nessa pedagogia, esse grande mestre de Lyon, ele parte do seguinte princípio. Primeiro, as aflições são efeitos, que têm causas. As causas hão que ser justas. E ele diz então o seguinte, que as aflições que nós temos têm uma causa nesta existência. Então, um percentual enorme das aflições que nos atingem na vida, a causa está no hoje, na vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Se nós não encontrarmos a causa das nossas aflições no hoje, nessa existência, ela, a causa, estará em vidas pretéritas. É aí que é uma questão crucial. Nós vamos primeiro com vocês na primeira parte raciocinar e trabalhar nas causas presentes da vida atual, que são as forjadoras das nossas aflições. E depois, num outro momento, nós trabalharemos a
causa das nossas aflições que remontam ao nosso passado espiritual. Para que a gente encontre causas dos sofrimentos nossos, das nossas dores, das nossas aflições no passado espiritual, só existe um caminho. É a teoria da reencarnação, a pluralidade das existências. É a chave para nós compreendermos a justiça divina. Sem isso, Deus seria absolutamente injusto. Então, muitas das nossas aflições têm fator causal em existências pretéritas que já se foram. Mas um percentual significativo tem a razão, está calcada no nosso comportamento na existência presente. Então vamos primeiro trabalhar sobre a justiça das aflições que tem causa no presente, na nossa vida atual. Primeiro, tem pessoas que caem, isto é, que sofrem quedas. Por que tem pessoas que sofrem quedas e que caem? Por imprevidência? Por orgulho? E por ganância? O que seria uma criatura cair por imprevidência e sofrer aflições? A imprevidência é exatamente o oposto da previdência. Tem pessoas que são prudentes, que têm cuidados, que mensuram. E os imprevidentes são aqueles afoitos, assodados, intempestivos. Tem criaturas que têm temperamentos assodados e que não medem a consequência dos seus atos, que se atiram sofregamente para atingir objetivos, para conquistar coisas. E uma das razões que muitas pessoas são imprevidentes é porque os seres humanos são excessivamente ansiosos. Eles querem que as coisas, que os acontecimentos se realizem no hoje, rapidamente. Se acontece algo que está fora de uma linha de equilíbrio, muitas das criaturas logo se atiram querendo uma solução extremamente rápida e não pesam as consequências de uma atitude não devidamente pensada. Então, criaturas que são imprevidentes, elas podem colher amanhã ou depois uma aflição. Exatamente porque ela não mensurou a extensão dos seus atos e das suas atitudes. Pessoas orgulhosas. O que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa cheia de si. É uma pessoa que se acha mais, que se sente acima das outras, que não se rebaixa. Porque vocês sabem que a antítese do orgulho é a humildade. E as pessoas humildes são aquelas que aceitam a vida como está posta, mas elas, ao mesmo tempo que aceitam a vida como está posta, elas lutam para serem melhores do que são. Mas o orgulhoso, ele está num pedestal, numa campânula. Ele se acha mais, que tem os melhores pensamentos, as melhores ideias. E as pessoas orgulhosas
fatalmente, em algum momento, em decorrência do orgulho, que é uma erva daninha, vão ter algum tipo de aflição em decorrência da exacerbação desse sentimento que, sobremodo, desconsidera e fere os outros. Reduz os outros, porque se eleva, ele se achando muito mais. E a outra causa das pessoas que caem são os excessos. Tem muitas pessoas que cometem os excessos na vida. Todos nós cometemos excessos. E esses excessos nossos, eles derivam de várias razões. Por exemplo, tem pessoas que têm muita ambição. Não tem problema que as pessoas tenham ambição. A ambição de ter uma casa, a ambição de ter um automóvel, a ambição de fazer viagens, de se vestir melhor, de fazer uma faculdade, de comprar bens. Mas o problema é quando a ambição ela é desmedida. Criaturas que têm uma ambição desmedida, quase sempre elas dão um passo maior para terem mais. E reserva-se para essas pessoas tropeços em algum momento da sua caminhada. E esses tropeços vão fazer resultar o sentimento da aflição. Isso é indesviável. Nós falamos sobre criaturas que caem. Nós vamos falar para vocês agora de criaturas que se arruinam, que é um pouco diferente. O que é que faz com que pessoas se arruinem? Tem vários pontos. Uma, a indisciplina. A outra, a falta de ordem. Uma terceira, de não saber colocar limites nos seus desejos. Vamos trabalhar sobre esses pontos para entender a causa da ruína de muitas pessoas. Esse último ponto, ele é bem interessante porque as pessoas que não colocam limite nos seus desejos. Vocês já observaram que todos nós temos desejos? Nós somos movidos pelos nossos desejos. Um exemplo, nós estamos aqui hoje no núcleo assistencial Caminhos para Jesus. Estamos aqui porque tivemos um desejo. Todos nós nos movemos na vida em decorrência dos desejos que fomentam o nosso existir. Agora, tem pessoas que têm bons desejos e tem pessoas que têm maus desejos. Tem pessoas que desejam isso, não tem nenhum inconveniente, mas é preciso você saber desejar. O que é você saber desejar? É quando você racionaliza, quando você se conhece, quando você sabe da sua capacidade. Você tem sonhos, mas você sabe mensurar de como você é, para ver se aquele desejo ele é factível, ele é possível de se realizar, ele pode se concretizar, tomar forma, ter sentido. Então não é simples a questão do desejar. Buda, ele dizia que o grande problema em nós são os nossos desejos. O dia que nós soubermos desejar bem, nós estaremos livres, segundo Buda, das doenças, nós estaremos livres até da própria morte. Então,
Não há nenhum mal que nós tenhamos os nossos desejos. Mas tem criaturas que não sabem colocar limites nesses desejos. E uma criatura que não interpõe limites nos seus desejos, o que é que poderá ocorrer com ela? De vir um sofrimento, de vir uma aflição. Aí vocês podemos dizer assim, mas é complicado, Alain. Eu tenho que ter meus sonhos. Eu tenho que traçar os objetivos para a minha vida. Claro que as pessoas hão que ter sonhos e definir objetivos, metas, planos ao longo de toda a existência, mesmo quando nós estamos visitados pela chamada velhice. Temos o direito de sonhar, de traçar planos, de fazer coisas, de ter coisas. Mas o grande problema das pessoas são os desejos, porque quase sempre os desejos que nos movem mais são os desejos de natureza material, que estão correlacionados com as coisas do mundo. Agora, e como é que estão os nossos desejos nas questões de espiritualidade? Como é que nós somos tocados pelo devir, pelas coisas que fazem nos conectar com Deus, para conhecer sobre a nossa essência, para realizar mudanças no sentido de que nós sejamos pessoas mais saudáveis, mais equilibradas, mais harmoniosas ou harmonizadas conosco mesmos. E esse tipo de desejo ele é mais raro, porque ele pede você penetrar na sua essência e abrir mão de outros desejos. Vamos dar um exemplo? As pessoas que estão aqui hoje, elas foram tocadas pelo desejo de conviver no meio espírita, de estar com seus iguais, de conectar com Deus, de refletir sobre temas que são espiritualizantes. Mas as pessoas poderiam ter sido tocadas pelo desejo de estar no sítio, no shopping, num passeio, assistir um desfile de carnaval e assim por diante. Vocês estão percebendo como que é a questão dos desejos? Por isso que Emmanuel diz que é preciso saber desejar. Nós temos o direito de desejar as coisas que são do mundo, porque elas fazem parte do dia a dia. Mas quando você deseja as coisas que são espirituais, você ganha alento e energia para você saber lidar com as coisas que são do mundo, e aí você vai aprender a lidar melhor com seus desejos. Um outro ponto é de pessoas que se arruinam por falta de ordem. Isso aparentemente é um absurdo, nós vamos escolher isso exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem pessoas que se arruinam por falta de ordem. O que seria falta de ordem? São as pessoas que não conseguem se organizar. São as criaturas que não conseguem, na sua vida, fazer uma agenda de forma que elas consigam fazer as coisas dentro de um ordenamento. Existem criaturas atabalhoadas, confusas, que começam uma tarefa e não concluem, que traçam um plano e o plano aborta no meio do caminho. Tem criaturas que imaginam determinadas realizações, mas elas ficam tão somente no campo das ideias, exatamente por falta de ordenamento. E esse ordenamento pede da criatura que ela se organize. E as pessoas sem esse ordenamento ou falta de ordem, elas vão ter aflições, que vão perceber que os planos, as ideias, os sonhos
não se realizam ou não se concretizam da forma imaginada. Vou dar um exemplo para vocês que é uma antítese de tudo isso. Eu sei que vocês já ouviram falar no Papa Paulo VI. Ele foi uma das figuras mais brilhantes da Igreja Católica. O Papa Paulo VI, quando ele queria abrir uma frente nova de trabalho no Vaticano, ele queria realizar algo novo ao bem da Igreja. Sabem vocês o que ele fazia? Ele comumente procurava as pessoas que eram as mais ocupadas. As mais ocupadas. E isso é um absurdo. Por que procura pessoas ocupadas e não se prioriza, o Papa Paulo VI não priorizava pessoas que eram menos ocupadas? Sabe o que era a justificativa do Papa Paulo VI? As pessoas mais ocupadas sempre arrumavam algum tempo para fazer uma coisa nova. As pessoas menos ocupadas não dispunham de tempo para fazer uma coisa nova. Mas aí estão presentes dois ingredientes. Um é a vontade e o outro é essa capacidade de ordenamento. Nós observamos, por exemplo, nas casas espíritas, um refrão: poucos trabalhadores, mas são poucos trabalhadores que fazem tudo. Dizem isso. Mas é porque os poucos conseguem organizar o seu tempo. Eles conseguem ordenar a sua vida para que estejam fazendo mais coisas. Então, as criaturas sem ordem não conseguem organizar bem o seu tempo e elas vão ter aflição, porque vão perceber que aquilo que elas idealizam não se concretiza no plano da matéria. Tem pessoas que se arruinam por falta de disciplina. Olha que interessante. Nós encontramos isso também no Evangelho segundo o Espiritismo. Pessoas se arruinarem por falta de disciplina. O que é uma criatura disciplinada? É uma criatura metódica. O disciplinado, ele ordena bem a sua vida. O disciplinado, quando ele tem compromissos, ele consegue concretizar aqueles compromissos. Ele só faz compromissos que ele possa cumprir. O disciplinado tem essa característica. Agora, as pessoas que são indisciplinadas, elas não são comprometidas e muitas das vezes elas não conseguem realizar as suas tarefas. Eu vou dar um exemplo do Chico, porque todos vocês já ouviram aquele famoso refrão do Emmanuel, quando ele se encontrou com Chico e o Chico indagou a ele o que ele deveria ter como virtudes a fim de que ele pudesse produzir os livros da psicografia. A resposta foram 3 virtudes que ele deveria ter: disciplina e disciplina. Vou dar um exemplo para vocês do que seja essa disciplina que aconteceu com Chico. O Chico, quando tinha 73 anos de idade, poucas pessoas sabiam que aos 73 anos, o Chico, ele tinha um problema grave de angina. Ele já tinha feito cirurgia de próstata. De uma vista, ele enxergava 25%. E da outra vista, ele não enxergava absolutamente nada e as pessoas desconheciam que se passava isso com o Chico. E além disso, nessa fase da idade do Chico, ele tinha dores lancinantes na coluna.
Ele era um santo, mas tinha lá as suas dores. Imaginem vocês que ele tinha lá as suas dores. E ele, todos vocês sabem que ele tinha um dia de atendimento ao enorme público que vinham de diversas cidades do nosso país. E todas as sextas-feiras eram centenas e centenas de pessoas que se apinhavam numa fila extensa a fim de que pudessem conversar com ele. E nesse dia, bem pela manhã, o Chico acorda sentindo dores imensas na coluna, em estado febril. Então ele estava deitado e falou com ele mesmo: hoje eu não tenho condições de ir para atender aos nossos irmãos que vêm de tantas cidades do nosso país. Porque as dores da coluna estão insuportáveis. E o estado de febre que acomete o meu corpo físico. Aí ele ficou durante um certo tempo, passou as horas, depois ele começou a conversar com ele mesmo. Eu tenho razão para não ir. Eu estou cheio de justificativas, porque ninguém sabe as dores que eu estou sentindo nesse momento. Aí o espírito dele diz assim: mas e os que estão vindo de fora? Era uma conversa do corpo com o espírito. Responde assim o corpo doente: eu tenho minhas razões para não comparecer hoje à Casa Espírita da Prece. Então eu não vou, e os nossos amigos haverão de justificar da minha ausência. Passa mais um tempo. O espírito conversando com o corpo diz assim: escuta, mas eles vieram de longe só para ouvir uma palavra sua. Troca comigo, vamos ver se joga mais. Alô? Alô? Os nossos irmãos estão vindo de longe. E naturalmente a expectativa deles é que você os atenda. Mas o Chico permaneceu com o corpo deitado na cama para que ele pudesse sentir alívio das dores. Aí passa mais um tempo, aí o espírito dele fala assim: você não vai? O corpo responde: não vou. Você não vai mesmo? Não vou. Então o problema é seu, porque eu já estou indo. Quando o espírito disse que iria, qual que foi a alternativa para o corpo que estava sofrendo a aflição da dor? Ir junto. Foi. Quando ele chega, vê aquela multidão enfileirada, na expectativa de conversar com o Chico. E um diz bom dia, Chico, o outro abraça, o outro toca, o outro fala, o outro de alguma forma se comunica com ele. De repente, ele se importando com a dor do outro, com a aflição de criaturas que traziam grandes aflições. Ele esqueceu da própria aflição. Ele não sentiu as dores que atingiam o seu corpo. Por que que isso aconteceu? Primeiro, pelo espírito de disciplina que ele traçou como objetivo importante da vida dele. Segundo, pelo compromisso
E terceiro, por essa capacidade de ordenamento. E quarto, porque qual que era um desejo imperativo na vida do Chico? De servir a quem? De servir ao próximo semelhante. Então, por aí vocês estão vendo que as aflições que nós temos no mundo, que nós passamos no mundo, elas fazem parte do nosso cotidiano. Agora vamos ao terceiro ponto, porque nós falamos de um tipo de aflição que arruinam as pessoas, as criaturas, de um tipo de aflição que põe as criaturas a se perderem. Agora nós vamos falar de um tipo de aflição que é resultante das doenças. Eu não sei se vocês conhecem criaturas aqui na Terra que passam a existência inteira sem que tenham tido algum episódio de adoecimento ou de enfermação, mais ou menos grave. Todas as pessoas adoecem. As doenças são de variadas etiologias. E quando nós somos visitados pelas doenças, não há como a criatura não se render a um determinismo existencial. E as doenças, elas são causadoras de aflições nas pessoas. Porque ninguém quer adoecer. Por exemplo, quando o nosso filho vai nascer, nós falamos assim, nós só queremos que ele tenha saúde. Nem se pôs aí no mundo, nós queremos que ele tenha saúde. E nós não falamos, mas entre aspas, ou entre parênteses, nós falamos para nós mesmos, mas também que nasça perfeito. Não é assim? Porque as doenças, as malformações, depois nós vamos falar sobre as causas anteriores das aflições, tudo isso causa em nós estremecimento. É uma sinalização para a dor. Porque uma aflição que nós não conseguimos dominar. E o sofrimento, consequentemente, vai nos atingir. Quando nós falamos no capítulo das doenças, vocês já observaram como que nós somos frágeis quando adoecemos? Quando adoece, quando enferma um ente querido, um amigo, nós ainda conseguimos forças para ter uma palavra de consolo, para assistir, para amparar, para estar juntos. Mas quando ocorre conosco, a situação é outra. Principalmente quando um capítulo de uma enfermidade traz ingredientes mais importantes e que vai mudar o histórico da nossa vida. Tem doenças que a medicina, ela tão somente consegue aliviar a dor e não estabelece a cura, conquanto comumente a medicina, ela controla, ela alivia a dor, ela cala os sintomas, porque a cura real, ela está em nós. Porque quem adoece é o espírito. E as doenças, elas se exteriorizam no corpo físico, mas o adoecimento está em nós. E até hoje não existe uma compreensão mais aprofundada do que seja essa relação, esse binômio de doença, saúde, e de saúde e doença.
tem doenças que a causa se assenta no nosso comportamento nesta vida. E tem doenças que a causa histórica delas se origina de comportamentos nossos no passado espiritual. E para essas, a medicina, ela tem terapêuticas que alivia a dor, mas ela não tem instrumentos de cura, porque a cura está no espírito. E o espírito necessariamente há que passar por isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês, porque nós vamos acabar misturando um pouco essa questão das causas anteriores das aflições com as causas atuais das aflições, mas como eu estou mencionando o capítulo dessas doenças, que tem registros históricos no passado espiritual, deixa eu fazer uma narrativa para vocês da época de Jesus, quando ele estava na casa de Simão Pedro. A casa de Simão Pedro, o fundo da casa ficava para o mar da Galileia. Tinha uma característica na casa de Simão Pedro de uma escada lateral, para que se pudesse subir no telhado. E nesse dia, uma grande multidão assomou a casa de Pedro, no entorno, muitos para ouvirem Jesus e tantos outros para curarem de suas enfermidades. Tinha um paralítico de nome Natanael ben Elias, que o era paralítico há 25 anos. Ele foi trazido numa cama estrado e naturalmente os seus parentes e ele próprio animou-se da perspectiva de ser curado por Jesus. Como tantas outras criaturas, milhares de criaturas foram curadas por Jesus, por desejo de Jesus ou por desejo delas próprias, como foi o caso da mulher hemorroíça, que se curou em decorrente da fé dela, e ela que movimentou energias balsâmicas de Jesus na direção dela. Mas como a multidão se exprimia para chegar até Jesus, e o paralítico não conseguia, ele carregado por familiares e amigos, e Jesus adentrara a casa de Simão Pedro, o que é que fazem com Natanael ben Elias? Pela escada lateral, sobem para que pudessem descê-lo pelo teto, por uma abertura existente no teto. E quando ele adentra então a casa de Simão Pedro, ele repete o que ele houvera gritado lá fora: Senhor, tenha piedade de mim. Mais de uma vez ele repetir esse refrão: Senhor, tenha piedade de mim. E quando ele diz, Senhor, tenha piedade de mim, Jesus se dirige àquele homem e lhe fala: Natanael, o que queres de mim? Natanael responde: Tu me conheces, Senhor? Jesus repete: O que queres de mim? Minha cura. Aí Jesus diz assim: Levanta-te, Natanael, e anda, e vá apresentar-te aos sacerdotes. Isso era muito comum dizer para apresentar aos sacerdotes, principalmente aqueles que eram portadores
da antiga lepra, hoje hanseníase, porque eles eram impedidos de viver nas comunidades, nas cidades, e só poderiam retomar a vida, a convivência nas comunidades e junto às famílias, se houvesse o que nós poderíamos chamar de alvará, o consentimento do sacerdócio. Então, o nosso Natanael se cura, e no outro dia, pela manhã, quando todos se levantam, Jesus, com alguns dos discípulos, poucos discípulos que restaram, que adormeceram na casa de Simão Pedro, eles vão para as margens do mar da Galileia. E Jesus se assenta numa pedra. Estava absorto. E Pedro se dirige a ele: mestre, por que estás tão triste? Jesus responde a Simão Pedro: eu não estou triste por mim. Eu estou triste por muitos deles que penetraram aqui pedindo a cura. Mas como assim, mestre? Aí Jesus fecha os olhos e depois, como que mirando no infinito e buscando o que era absolutamente improvável e impossível para Simão Pedro e outros discípulos que estavam próximos, diz, por exemplo, o Natanael, que se curou, ele não se dirigiu para o sumo sacerdócio, foi para uma tisca, é como se fossem os bares da nossa atualidade. E ele disse assim: agora eu vou sorver todos os prazeres que não pude experimentar nesses 25 anos com meu corpo paralítico. E Jesus se dirige novamente a Pedro. Você se lembra daquela mulher surda e muda que em desespero pediu socorro para que ela pudesse curar-se da cegueira e da surdez de nascença? Sim. Ela saiu daqui e disse assim: agora eu vou vingar de todos aqueles que nesses anos todos me agrediam, me ridicularizavam, me humilhavam. Agora que eu vejo e que eu escuto, eles haverão de me pagar. Você se lembra daquele leproso que humildemente falou assim: mestre, se puderes, curar-me-á dessa enfermidade, de tanto sofrimento. E Jesus disse: ele foi restabelecido e curado. Sabe onde ele está hoje? Ele já está nas regiões de Meretrício, dizendo assim: agora eu estou livre, são, vou recuperar o tempo perdido e gozar de todos os prazeres da terra. Os registros de Joana de Ângeles, para explicar sobre esse paralítico de 25 anos, são só esses 3. Mas foram dezenas de pessoas curadas naquele dia. Pedagogicamente, houve a menção somente de 3. E por aí,
vocês veem como que é o capítulo das doenças. Tem doenças que não convém que elas sejam curadas nem pela medicina do mundo. Porque as pessoas que devam se curar são episódios necessários que resultam em dor, sim, de humilhação, de sofrimento acérrimo, de aflições imensuráveis, alguns tipos de enfermidades sois acontecer no nosso mundo. Mas eu quero dar uma explicação, porque esse é um drama que as pessoas vivem aqui na Terra, porque todos nós, em algum momento, adoecemos mais ou menos gravemente. Vejam vocês como que a explicação, a tese espírita sobre a questão das doenças que têm um fator causador no passado espiritual. Imagine vocês de erros graves que nós cometemos. De pessoas viciosas, viciadas, que fazem um imenso estrago no corpo espiritual. De criaturas que ceifam a vida dos outros e retiram a própria vida. Que cometem atos insanos contra si mesmo e contra o semelhante. Qual que é a tese espírita? Deus perdoa sempre. Por mais graves que tenham sido os nossos atos, Deus perdoa sempre. Que bom a gente aportar no mundo espiritual e descobrir que Deus vai perdoar os nossos pecados. É diferente do que aconteceu conosco, todos nós, se não nesta vida, em outras vidas, nós passamos na Santa Igreja Católica Romana, que tinha os confessionários e que os padres tinham delegação de perdoar os nossos pecados. Vocês se lembram disso? Não vamos entrar nesse mérito, mas Deus perdoa sempre. Mas é aí que entra o diferencial, porque perdoar é um ato de misericórdia dele. Para aliviar um sofrimento moral, um tipo de aflição que é diferente que a gente tem quando retorna no mundo espiritual. Nós tomamos consciência dos gravames, dos delitos, dos erros que cometemos, que nós prepassamos, e de repente nós descobrimos que Deus perdoa os nossos pecados. Primeiro porque nos descobrimos vivos depois da transposição dessa vida para outra vida. E depois tomando essa notícia de que Deus perdoa sempre. Somos perdoados no mundo espiritual, mas aí acontece um fato que é absolutamente necessário. Faz-se importante, inadiável, de que a gente repare os nossos erros. E quanto mais grave tenha sido o nosso erro, o remédio tem que ser de muito mais potência. Tem atos que nós cometemos aqui no mundo, atitudes, que lesam e ficam grafados no nosso corpo espiritual. André Luiz chama isso de registros históricos. Esses atos infelizes de imensa absurdidade na questão de contrariar os preceitos éticos e as leis da vida, que são leis de Deus, então ficam gravados no corpo espiritual na forma de lesões. Vou dar exemplos simples para que nós nos façamos compreendidos. Uma criatura, por exemplo, que dá um tiro no ouvido,
para exterminar a sua existência, ela pode até exterminar a sua existência, mas ela não retira a vida do espírito, que é imortal. E o corpo espiritual, que é o corpo que nos acompanha no mundo espiritual, ele estará apresentando uma lesão correspondente nessa região, que é chamado de centro cerebral, ou para os hinduístas de chakra cerebral. Fica uma lesão gravada aqui. O que é que a justiça divina faz? Primeiro, você tomou consciência do seu erro. Purga ele durante um certo tempo no mundo espiritual, até que você tenha consciência do seu erro. E não necessariamente você já tenha se arrependido dele, mas você tome consciência do ato infeliz cometido. Aí você vai ser assistido no mundo espiritual. Os espíritos normalmente se arrependem depois. Consciência, arrependimento, que são duas estações para que possa deflagrar a justiça divina. E o terceiro ponto é que entra a grandeza da justiça de Deus. Ele vai conceder a você a oportunidade da reparação. Eu estava dando o exemplo de uma pessoa que, por exemplo, tirou sua vida, dando, por exemplo, um tiro no ouvido. Não necessariamente na primeira existência que virá. Pode ser numa segunda, numa terceira. Não importa. Porque no mundo espiritual existem os planejadores de reencarnação. E esses planejadores, eles sabem ajuizar qual que é o momento mais conveniente, isto é, qual que é a vida mais importante que você terá estrutura e preparo para poder fazer aquele tipo de reparação de um ato infeliz que tenha cometido. Eu sei que vocês estão entendendo. Digamos que na segunda ou na terceira existência, depois daquele episódio, nós estamos dando somente um exemplo, a criatura, ela renasça, ela possa ter comprometimentos na região auditiva, porque ela tem comprometimentos na forma de lesões, que o André Luiz chama de desequilíbrios energéticos, na região correspondente do corpo espiritual, e você nasce, olha para vocês verem os avanços que se aguarda da medicina do mundo. Porque o que a ciência do mundo fala? Que existem heranças genéticas. Nós herdamos dos nossos pais e dos nossos ancestrais fatores hereditários, genéticos. Só que a medicina do mundo não avançou ainda, e nós, mesmo aqueles que têm conhecimentos limitados de cultura do mundo, sabem que o espírito ele é herdeiro de si mesmo, como ele tem esses registros históricos, aquela lesão que está grafada no corpo espiritual, no caso desse que deu um tiro no ouvido, quando existe aquele momento mágico, aquele entranhamento do espírito com o embrião que se forma no útero materno, e que desde esse momento os fatores hereditários são transmitidos pelos pais, mas o espírito que se ajusta, que se acopla, é como se vocês imaginassem essas naves espaciais que têm um acoplamento da nave mãe. O espírito se ajusta naquela organização embrionária ou fetal, e o perispírito, ele passa desde esse momento, ele está reduzido em formas que são chamadas de infinitesimais. Infinitesimais é imensamente pequena, tão pequena quanto nós consigamos imaginar. Então ele transmite para aquela formação fetal, aquele ser que está nascendo,
aquilo que ele é, registros. Por exemplo, significa dizer que no caso desse espírito que nós estamos mencionando, aquela lesão que está gravada no corpo espiritual, como um desequilíbrio energético, ela em algum momento vai se transferir para o corpo físico. Pode ser de nascença, mas pode ser que aconteça em um momento qualquer da existência que só os espíritos superiores sabem ajuizar. Significa dizer que aquela criatura, quando ela vê o adoecimento do corpo físico, seja de nascença, nos trâmites da vida que se desenvolve, nesse momento que está adoecendo o corpo físico, é que já está sinalizando para a cura do corpo espiritual. A cura do corpo espiritual é que importa. O adoecimento do corpo físico é transitório. Mas o grande problema, queridos irmãos, porque nós estamos falando de aflições. As pessoas que estão no mundo diante dessas aflições, e normalmente aquelas que são mais graves, de doenças incuráveis, de doenças que tiram sonhos, que não facultam uma vida dentro de padrão de normalidade, a criatura que não tem a capacidade, a possibilidade de realizar os mesmos sonhos e desejos que outros, aí que está uma diferença muito grande. Existe o bem sofrer e o mal sofrer diante das aflições. Eu vou sugerir que, quando vocês retornarem para suas casas, tome o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo e leia essa página, o bem sofrer e o mal sofrer. Então, diante dessas doenças incuráveis, ou dessas doenças que se manifestam, de etiologias variáveis e em graus também diferenciados, cada criatura reage de uma forma diferente. Porque a doença, ela suscita uma aflição. A doença provoca dor. Não há como dizer que seja diferente. Se a aflição, ela provoca uma dor, e a dor causa sofrimento. Então tem pessoas que se portam bem no sofrimento e tem pessoas que não se portam bem no sofrimento. Você quer perguntar ou posso terminar o raciocínio? Vocês já observaram como um contingente grande de pessoas, quando adoecem, elas se revoltam? Por que comigo? Eu tenho uma irmã trabalhadora espírita no estado de São Paulo, da cidade de São Carlos. Grande trabalhadora espírita. Professora universitária. De repente, inesperadamente, ela foi diagnosticada com um câncer. E a princípio houve a sugestão até que houvesse metástase. Ela falou assim: Alain, logo comigo agora que eu estou com tantos projetos e tantos sonhos. Por que comigo? Não poderia ter sido um pouco mais à frente? Porque eu estarei realizando neste momento coisas que são importantes no projeto da minha família e na seara espírita. Mas depois ela racionalizou:
é porque Deus aprove ser assim e convém que seja assim. Para nós espíritas é difícil. Porque você aceitar. Porque nós não estamos preparados para a morte. Estamos? Quem quer morrer? Quem quer morrer? Eu me lembro de um amigo, eu vou falar o nome porque eles não vão se importar, porque o nosso mais conheceu ele, o seu Jabas. Jabas é um dos maiores trabalhadores do Espiritismo. Muito. Eu tinha uma amizade imensa com ele, gostava muito dele, e quando ele foi visitado pela doença e o estado dele era grave, eu fui visitar e começamos a conversar. Sabe o que ele falou para mim? Alain, eu não quero morrer. Alain, eu não quero morrer. E ele com profundos créditos morais, trabalhadores da seara espírita, ele falou, eu não quero morrer. As pessoas não querem morrer. Agora, como nós estamos falando em bem sofrer e mal, eu não estou controlando o horário, né? Sim. Como nós estamos falando em bem sofrer e mal sofrer, primeiro, aceitação, como estamos falando no caso de doenças, é aceitação. As pessoas que não acreditam na vida futura, que não têm uma sólida fé, que não têm uma consciência de que nós temos a imortalidade pela frente, têm dificuldade de aceitar sobre as doenças. Então, as pessoas, de uma maneira geral, quando adoecem, ficam aflitas. Não é? Elas ficam aflitas. Por isso que Jesus fala, no mundo passais por aflições. Ele nem fala que tereis, porque tem traduções que falam tereis. Tereis é futuro. O passais é a qualquer momento. Pode surgir algo no trânsito das nossas vidas e que está à conta do inesperado. Então, a não aceitação é a primeira grande questão. E a segunda é a aceitação. O segundo momento é a aceitação. E o terceiro é a resignação. A resignação diante daquilo que não pode ser mudado. A resignação é um consentimento do coração. Não significa que você não tem esperança que algo possa acontecer. Mas você acredita nos desígnios divinos. Então, a aceitação, depois a resignação e depois a coragem. E nós vamos falar sobre esses pontos mais por final. E a coragem para você ter enfrentamento a algo que não estava diante do pensado, do imaginado para você numa vida, porque quem é que não quer ter uma vida sem empeços, a fim de que ela tenha mais realizações e menos aflições. Agora, o que é o bem sofrer? É isso. Quando você se resigna, quando você aceita e quando você se enche de coragem. Então, nós falamos para vocês até agora sobre as causas atuais das aflições, mas eu já fiz uma leve incursão em causas anteriores, mas como o nosso horário agora já está vencido, nós vamos passar a palavra para o Márcio e retornamos para dar continuidade, porque devemos aprender a lidar com as nossas aflições, para que elas não sejam causadoras de muito sofrimento.